Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre direito de trânsito. Sou Eduardo Gomes, advogado especializado em direito de trânsito, e hoje a gente vai tratar sobre uma situação que às vezes fica em dúvida na cabeça das pessoas. Fui multado por avançar o sinal vermelho do semáforo na madrugada. Isso é legal? Geralmente as pessoas não param no semáforo vermelho na madrugada, por medo de ser roubado, por sentir que não tem segurança pública naquele local. E a gente vai analisar se a autuação, nesse caso, por avanço de semáforo vermelho, que é o artigo 208 do CTB, se pode ser aplicada em seu desfavor. Na prática, eu já vou te adiantar que sim, é lavrado esse auto de infração de avanço do semáforo vermelho em várias localidades do país. Por quê? A gente vai entender agora. O que diz o Código de Trânsito Brasileiro? Artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita. É uma infração gravíssima, então são 7 pontos aí que vão ocasionar na sua carteira. E se for carteira provisória, já gera o cancelamento. Óbvio que você pode recorrer nesse caso. E também a penalidade de multa. Primeiro ponto a ser observado aqui, ó. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Aqui na lei existe exceção? Sim. A única exceção é qual? Quando houver sinalização que permita a livre conversão à direita. Não existe exceção de horários, por exemplo. O Código de Trânsito Brasileiro não fala aqui que também está excepcionalizado a partir de determinado horário da madrugada. Então, o que muitas pessoas fazem nesse caso? Geralmente, elas são autuadas e na hora de recorrer, ela fala o seguinte: era de madrugada, meia-noite, por exemplo. Então, é só colocar no recurso de multa que eu estava com medo de assalto, eu estava com medo de ser roubado, estava com medo de acontecer ali algo pior comigo, e por isso que eu avancei o semáforo vermelho do sinal, e aí eu tenho que ter cancelada essa multa aí, eu não posso ser multado. Será que é assim mesmo? Vamos analisar. Primeiro ponto a ser analisado: o Código de Trânsito Brasileiro não traz exceções de horário. Então, se ele estiver funcionando, em tese, você tem que obedecer o semáforo vermelho. E se você eventualmente passar, você pode sim ser autuado com base no Código de Trânsito Brasileiro, que não faz exceção de horários. Então a gente tem uma questão aqui também de um outro lado. Qual seria esse outro lado? Existem em algumas localidades, alguns municípios, em que existe lei municipal, ou às vezes até da Assembleia Legislativa por parte do Estado, leis estaduais também, excepcionalizando o Código de Trânsito Brasileiro. Os vereadores ou os deputados fazem uma lei dizendo que, por exemplo, a partir das 10 até 6 da manhã está liberado passar no semáforo vermelho. Entretanto, a gente tem que analisar alguns pontos específicos nessa questão. Qual é o primeiro ponto? Uma lei municipal ou estadual pode contrariar o Código de Trânsito Brasileiro? E a resposta é não. Por quê? Quem modifica o Código de Trânsito Brasileiro não são os vereadores e não são os deputados estaduais. Em si, o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional, por meio de uma lei, que pode alterar o Código de Trânsito Brasileiro. Então, essa discussão teria que ser na esfera federal. E aí gera até um conflito, principalmente nas rodovias federais, quando a PRF vai fazer uma multa de trânsito ali, uma autuação, com alguém que atravessou o semáforo vermelho naquelas rodovias que atravessam a via dentro da cidade, né? E justamente a PRF, por exemplo, ela vai pelo Código de Trânsito Brasileiro, ela não vai pela lei municipal. Então, essas leis municipais elas são claramente questionáveis se elas teriam validade ou não. Outro ponto específico que alguns municípios que, no nosso entender, fazem de forma correta é deixar o semáforo no amarelo intermitente quando cumprindo alguns requisitos. Por exemplo, na localidade ali, a partir de 11 horas da noite, não tem fluxo de veículo intenso. Então, dá para deixar amarelo intermitente. E nesse caso, deve-se avançar, desde que observada as cautelas, né? Observar quem vem ali na preferência e também até para não ter um acidente de trânsito nessa localidade. Mas é possível, por exemplo, o município deixar o semáforo amarelo intermitente, aquele amarelo piscando.
Outro ponto específico também é que alguns municípios desligam o semáforo em determinados horários, justamente por ter baixo fluxo de veículos na localidade. Mas saiba que as leis municipais que alteram os horários dessa infração ocorrer, elas são questionáveis, inclusive de inconstitucionalidade nesse ponto específico, porque prevalece o Código de Trânsito Brasileiro, sendo possível realizar a autuação no semáforo vermelho nesse avanço. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Saiba que se você avançar o sinal vermelho, você pode sim ser autuado. E o argumento de que você simplesmente ficou com medo ali, necessariamente possa ser que não seja aceito. É bem divergente esse assunto. Tem julgadores que aceitam, que hoje são a minoria, mas tem a grande maioria que não aceita esse argumento. Existe possibilidade de cancelar a autuação por avanço de semáforo vermelho? Sim. Existem outros argumentos bem mais fortes do que esse, inclusive. Você pode estar até utilizando, mas saiba que a autuação vai ocorrer e que leis municipais não podem fixar horários, e sim deveria ser uma lei nacional, se fosse o caso, e que o município aí, se desligar o semáforo ou deixar amarelo intermitente, aí nesse caso sim, a autuação do 208 do CTB, ela não vai existir, beleza?